Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 41, projeto de leitura das meditações de Marco Aurélio de número 41. Dando prosseguimento a esta série, que já dura algumas semanas, chegamos à entrada ou capítulo de número 48 do livro 4 da obra do Imperador Filósofo. A tradução que estamos usando é aquela que está em domínio público, a de Dona Virgínia de Castro e Almeida. Você poderá acompanhar o trecho que será lido e comentado neste vídeo pela descrição que fica aqui embaixo. Muito bem, antes de começar, é preciso que eu diga que eu pretendia fazer um vídeo que englobasse tanto a entrada ou capítulo 48 quanto a entrada ou capítulo seguinte, 49. Por quê? Essas duas entradas me pareciam contrastantes e de uma maneira bastante peculiar. Porém, devido a questões de tempo, eu resolvi desmembrar os vídeos e vou fazer um comentário apenas a respeito da 48 agora e depois falo da 49, que demandará um pouco mais de vagar. Muito bem, a entrada 48 tem um tom que nós poderíamos talvez considerar pessimista, mas já chegamos até aqui, estamos acostumados com essa visão desassombrada de Marco Aurélio a respeito da vida, especialmente quando reflete acerca da morte. E mais uma vez nós temos aqui uma meditação, um exercício espiritual, para usar o termo que foi cunhado brilhantemente por Pierre Hadot, em que Marco Aurélio traz à mente certos exemplos do passado e exemplos de sempre, para que ele mesmo se acostume à ideia de que vai morrer, de que sua vida é finita. Então, diz aqui Marco Aurélio de si para si. 48. Pensa constantemente quantos médicos que franziram a testa ao encarar os doentes morreram. Quantos matemáticos morreram, também tendo predito como grande acontecimento a morte de outros homens. Quantos filósofos que dissertaram sem fim sobre a morte e a imortalidade. Quantos guerreiros que trucidaram tanta gente. Quantos tiranos que usaram do seu direito de vida e de morte com arrogante crueldade, como se fossem imortais. Quantas cidades se extinguiram, por assim dizer, completamente. Hélice, Pompeia, Herculano e outras inúmeras. A tudo isso acrescenta aqueles que tu próprio viste morrer, uns após outros. Este fechou os olhos àquele e foi por seu turno sepultado, e depois outro, e tudo em pouco tempo. Em resumo, considera sempre efêmeras e sem valor as coisas humanas. Ontem germen, hoje cadáver embalsamado ou cinza. Esforça-te, pois, por passar este momento de ínfima duração em harmonia com a tua natureza, por acabar a vida com serenidade, como a azeitona madura que, ao cair, abençoa a terra que a alimentou e a árvore que a susteve. Mais uma meditação dedicada ao tema da morte, mais uma meditação em que Marco Aurélio procura se acostumar à ideia da própria finitude, em geral muito ligada a temores e angústias para todos nós. À medida que vamos envelhecendo, fica mais e mais claro o fim para o qual tendemos quando observamos o que está à nossa volta. Muitas vezes vão embora as nossas referências, elas se extinguem e talvez vamos nos sentindo mais sozinhos à medida que o tempo passa. Na velhice, ao que parece, eu não cheguei até ela, essa sensação é mesmo muito presente, muito palpável, de modo que, ao se lembrar da sua própria morte, ao se lembrar da sua própria finitude, do fim para o qual ele, Marco Aurélio, e todos os seres humanos, os mortais, tendem, ele traz dentro de si, ele cultiva dentro de si algo como uma familiaridade que será capaz de tranquilizá-lo. Não há nada que ele possa fazer para evitar esse fim. Não há nada que todos nós possamos fazer para que isso não aconteça. Não há pensamento positivo que nos vá tirar do fim para o qual tendemos, da necessidade última. E aqui ele está usando de ironia para se lembrar de que aqueles que de alguma maneira trataram a morte com uma certa altivez, ou como se não fossem ser tocados por ela, também foram atingidos por essa mesma necessidade. Pensa constantemente, com muita frequência,
Enquanto os médicos que franziram a testa ao encarar os doentes, aqui a imagem é bem interessante, porque o médico que vai fazer um diagnóstico de fato pode franzir o sobrolho para chegar à conclusão, morreram. Então, morreram os médicos que tantos diagnósticos deram, que tantas mortes tentaram evitar. Quanto os matemáticos, o termo de fato em grego é mathematikoi, que não quer dizer exatamente matemáticos, mas pessoas de ciência, e neste caso específico, astrólogos, pessoas que estudam para poder predizer o futuro, para poder fazer predições, previsões, né? Quantos matemáticos morreram também tendo predito como grande acontecimento a morte de outros homens? Também esses que disseram, fulano vai morrer, cicrano morrerá, tal acontecimento meteorológico nos colocará em perigo, morreram. Ironia maior ainda, ele, um filósofo, vai se lembrar de que os filósofos que muitas vezes falavam com sobranceria da vida, ou da morte, ou da imortalidade, também morreram. Quantos filósofos que dissertaram sem fim sobre a morte e a imortalidade, também eles morreram. Quantos guerreiros que trucidaram tanta gente. O termo aqui é aristeis, evidentemente ligado a Aristos, que é aquele que é o melhor. Alguns tradutores optam por heróis, né? E aí a ironia fica ainda mais forte, porque esses heróis, esses que são excelentes, acabaram trucidando muita gente. Há aqui uma visão desenganada, desassombrada do que seja a guerra. Quem vai para a guerra mata outros indivíduos, pratica atos terríveis, cruéis, pratica em alguma medida o assassinato, às vezes em larga medida. Eles que mataram tanta gente também morreram. Quantos tiranos que usaram do seu direito de vida e de morte com arrogante crueldade, como se fossem imortais. Os tiranos, que são, segundo a visão clássica da filosofia, e isso vem desde Platão, o pior espécime humano, também eles morrem, também eles que foram decisivos para a morte de tantos, acabam morrendo. Ninguém escapa a essa sentença, ninguém escapa à nossa sorte comum, de modo que loucura é supor-se acima da vida e da morte, supor-se imortal, viver como se não se fosse morrer. Que loucura é essa? E por fim, há as cidades que se extinguiram, as cidades que morreram, né? As cidades que quantas cidades se extinguiram, por assim dizer, completamente? Hélice ou Helike, que é uma cidade no Peloponeso que foi invadida por uma grande enchente, por uma espécie de maremoto em 373, ficando completamente destruída. Pompeia e Herculano, devastadas pela erupção do Vesúvio em 79 a.C., ali nas proximidades de Nápoles, sul da Itália, e outras inúmeras. E há muitas outras cidades que acabaram sumindo, acabaram sendo desertadas, e nós não temos nem mesmo muita notícia a esse respeito, né? Imagine-se, por exemplo, que uma parte de Alexandria ficou submersa depois de um terremoto, cidades que foram abandonadas sem que se saiba exatamente o que aconteceu, as grandes cidades maias ali na península de Yucatán, a grande cidade de Mohenjo-Daro, hoje no Paquistão, que é um dos sítios arqueológicos mais antigos do mundo. Por que é que sumiu? Por que é que deixou de ser habitado? Então, tudo o que é humano é, evidentemente, frágil, está destinado ao fim, a passar. Nós não podemos nos enganar a esse respeito. A tudo isso, que são exemplos do passado ou exemplos de sempre, acrescenta aqueles exemplos que tu próprio viste morrer, aqueles homens que tu próprio viste morrer, uns após outros. Também as pessoas que nós conhecemos vão indo embora, vão nos deixando, e aqueles que assistiram alguém no leito de morte acabam também, por seu turno, por sua vez, morrendo, perecendo. Este fechou os olhos àquele e foi por seu turno sepultado. Então o fato de se ter sobrevivido a alguém não quer dizer que a morte não nos alcançará. E depois outro, e tudo em pouco tempo. A brevidade da vida é aqui acentuada. E nós podemos pensar que tudo isto é muito sombrio, muito mórbido, é uma ruminação macabra por parte de Marco Aurélio, porque talvez ele esteja aqui sendo um exemplar
de um pensamento nihilista que fica girando em torno do nada, mas não é isso, porque Marco Aurélio vê um propósito na vida, apesar de ela estar destinada à morte, apesar de ela acabar. Ele não é um nihilista moderno, ele é um estoico. Em resumo, para resumir tudo aquilo que foi dito, considera, depois de imaginar com vagar, com imagens nítidas, todas essas coisas, considera sempre efêmeras e sem valor. O termo aqui é euteles, o termo original, quer dizer baratas, né, de pouco preço, as coisas humanas. E nós podemos pensar que estamos aqui no fundo do poço, no fundo do abismo, na negação mais completa de valor da vida, etc, etc. Mas não é disso que se trata, porque Marco Aurélio vai nos dar uma resposta, ele vai conseguir mostrar o que é que se deve buscar, já que a vida acaba. Porque somente aquele que sabe que vai morrer, somente aquele que sabe que a sua vida tem fim, somente aquele que está plenamente consciente da sua própria finitude, é que sabe o valor da vida e sabe o valor do instante presente que é vivido, que nós temos em mãos. Isto é o que nós temos em mãos, é o que é mais precioso e é fundamentalmente tudo o que nós temos, visto que o passado e o futuro são como dois grandes abismos, ou dois grandes fossos, ou dois grandes cestos, mais ou menos inatingíveis, inacessíveis, porque são acessíveis apenas com o pensamento. Quando eles chegam, já se tornam presente. Quando um vai embora, não está mais aqui entre nós. Ontem o ser humano era um germen, hoje cadáver embalsamado ou cinza. O termo não é germen, o termo é ainda mais gráfico, mais cru, né? O termo é myxarion, que quer dizer pequena secreção. Myxa é secreção, nós nascemos, né, de secreções do homem e da mulher que se juntam e produzem a fecundação. Nós já fomos isso e depois nos tornamos muito pouco, pó. Esforça-te, pois, por passar este momento de ínfima duração, que é a própria vida, em harmonia com a tua natureza. O que é que resta ao ser humano? Entender qual é a sua própria natureza e viver em harmonia com ela, viver em conformidade com ela, a cada momento, um instante depois do outro. Não esperar que se vá viver muito tempo, ou que se vá viver por 10 mil anos. Isto é uma crença irracional, uma expectativa absurda. Esforça-te, pois, por passar este momento de ínfima duração em harmonia com a tua natureza, por acabar a vida com serenidade, por acabar a vida, na verdade, de maneira graciosa, de maneira, como eu posso dizer aqui, gentil, de maneira suave, né? Um dos tradutores do inglês põe with a cheerful heart, com um coração leve, com um coração alegre, né? E ser surpreendido pela morte no momento em que você está com o coração leve, com o coração alegre, porque esta foi a tônica da sua vida, você sempre se manteve assim, ou procurou se manter assim. E aqui ele vai fazer um símile final muito bonito, como é que nós devemos nos despedir da vida, com a azeitona madura, que ao cair abençoa a terra que a alimentou e a árvore que a susteve. A azeitona tem o seu ciclo, ela se torna madura e a partir do momento em que se torna um pouco mais que madura, acaba caindo e é depositada na terra e os seus compostos, os seus elementos são ali decompostos e voltam a nutrir a terra. E é uma espécie de bênção aquilo que faz a azeitona. E é assim que nós devemos viver, sabendo que voltaremos para a terra. Uma coisa curiosa, e que tem muito a ver com este modo de Marco Aurélio, é que o termo humanus, em latim, vem de humus, isto é, de terra. E isto se deve tanto ao fato de que a carne, que constitui a maior parte do nosso corpo, é um elemento sempre muito comparado à terra, uma substância, por assim dizer, que sempre foi vista como muito semelhante à terra. E, em segundo lugar, o fato de que nós somos enterrados, pelo menos segundo os ritos mais comuns na nossa cultura, e na cultura romana, né, na época do latim, e é como se nós retornássemos à terra. Nós fomos criados da terra, porque a carne e o barro sempre foram vistos como coisas semelhantes, e voltamos à terra, voltamos ao humus, portanto somos humani,
humanos, cada um de nós. Muito bem, então aqui mais uma meditação de Marco Aurélio, lidando com o tema da morte. Pode parecer mórbida, pode parecer exageradamente pessimista, mas o que ele quer focalizar para si é este dever de viver bem a vida que temos em mãos, sabendo que ela é finita, sabendo que ela se vai, e aí nós temos de, a cada momento, procurar aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais dignificante para nós, aquilo que pode nos dar uma sensação de felicidade e uma sensação de serenidade, de tranquilidade. Muito bem, eis o que eu tinha a lhes dizer por este vídeo. Um abraço, até o próximo. Tchau!